E não foi 1 a 1 só com o Vasco jogando por acaso. O Vasco não chegou ao gol por acaso. A verdade é que o Vasco conseguiu empatar a partida com competência. O Vasco estava jogando melhor do que o Red Bull Bragantino desde o início do segundo tempo. Muito melhor, Pedrosa? Claro que não. O Red Bull Bragantino também conseguia chegar, tinha jogadas ali de velocidade. Mas o Vasco controlava melhor a partida do que o Red Bull Bragantino, mesmo sem fazer um jogo, digamos assim, brilhante. Estava longe de ser brilhante, até porque o Vasco não tem um elenco brilhante. O Vasco não tem um elenco de jogadores que vão fazer uma partida maravilhosa. O elenco do Vasco da Gama é competitivo, é briga, vai competir por cada bola. E eu gostei, por exemplo, também, naquele momento ali, de como o Galdames, ele melhorou sem bola. Ele tem conseguido preencher os espaços sem bola. O Sforza, repito, no primeiro tempo tinha feito uma baita partida. O problema foi o cartão amarelo do Matheus Cocão, que naquele momento ali desestabilizou, deu um medo, na minha visão, no técnico de perder um jogador e o Vasco não conseguir voltar para a partida com um jogador a menos. Então ele coloca o Zé Gabriel e aí tem um azar de que o Zé Gabriel não vai bem. Mas mesmo com o Zé Gabriel não indo tão bem com a bola no pé, o Vasco conseguiu construir mais. O Lucas Piton teve liberdade, o David Oro, outro, também teve liberdade, o Verrete é outro também que teve outras oportunidades. O problema foi, e principalmente, eu já falei e escrevi isso nas minhas redes sociais, escrevi isso no meu Twitter, no meu Instagram. Se você não me segue lá. Eu não gosto de apelar para esse argumento. Eu realmente não gosto de apelar para esse argumento. Eu acho que o futebol ele é muito mais competência do que sorte ou azar. Mas hoje, especificamente hoje, faltou sorte pro Vasco. E sobrou azar. Sobrou azar quando o seu goleiro de seleção brasileira falha da forma que falhou. Sobrou azar quando o Verrete perde um gol sozinho praticamente. Sobrou azar quando você tem um impedimento milimétrico e que poderia ter sido o gol de empate do Vasco ainda no primeiro tempo. Sobrou azar quando você joga melhor do que o seu adversário, consegue chegar ao gol e aí vem o golpe final da falta de sorte, do azar, que é justamente uma bola praticamente morta na ponta da área que o jogador do Red Bull Bragantino chuta, desvia no Maicon e mata o Léo Jardim. Eu vi muita gente falando sobre o posicionamento do Léo Jardim, mas aí com todo respeito, né, rapaziada? Não tem como. A partir do momento que a direção da bola que saiu do pé do jogador, ela tá em direção à área, ela tá numa altura completamente normal pro posicionamento do Léo Jardim naquele momento, ela bate na cabeça do Michael, que tenta cortar, e ela sobe muito. Ela mata o Léo Jardim. Nesse segundo gol, ele não teve culpa nenhuma, e mais uma vez o Vasco contou com um azar absurdo, porque o Vasco jogava melhor do que o Red Bull Bragantino. O desenho da partida, na minha visão, era do Vasco tentando, pelo menos, não sei se ia conseguir, mas tentando chegar ao segundo gol, chegar ao gol da virada. Porque o Vasco estava jogando melhor com as substituições que estavam sendo feitas e com jogadores que estavam ganhando também confiança após o gol. Depois do gol do Red Bull Bragantino, fica aquela sensação de, cara, que frustração, que merda. A gente correu, brigou, competiu, empatamos e aí a gente toma um gol numa bola completamente isolada naquele momento. E o Vasco depois até faz outras substituições. Entra o Cleiton, entra o Adson, mas não surte tanto efeito. O Cleiton entra muito mais num desespero ali da partida do que de qualquer outra forma. Repito para vocês aqui. Acho que é um lance discutível. Entendo também quem acha que não foi pênalti. Na minha humilde visão, eu acho que foi pênalti. Por quê, Pedrosa? Por que você acha que foi pênalti? Deixa eu dar esse recado aqui da Simples Reserva. Deixa o seu like, pega esse recado aí da Simples Reserva. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Pra mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor. É o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Então tá aí, lá na Simples Reserva você tem 10% de desconto com o cupom PEDROSA10. Tá vendo esse QR Code aqui, ó, que aparece aqui toda hora na live? É só você apontar sua câmera e lá na Simples Reserva, no site, você escolhe sua roupa, fica bonitão, fica bem trajado e ainda ganha 10% de desconto com o cupom PEDROSA10. Se você não conseguir apontar sua câmera do QR Code, o link tá aqui na descrição
da simples reserva, beleza? Tocou na bola primeiro. O jogador do Red Bull Bragantino toca na bola primeiro. Mas isso não quer dizer que ele não tenha sido imprudente depois que ele consegue atingir o Cleiton com uma força desproporcional. Eu vou lembrar de um lance aqui que aconteceu nessa rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Caio Alexandre, na partida ontem entre Bahia e Fluminense, o Caio Alexandre, ele dá o carrinho, ele toca na bola, dá sequência na jogada, só que depois, o fato do carrinho dele ter sido tão desproporcional, acaba atropelando o cano e acontece no meio do cano, o Caio Alexandre dá uma solada. Ele recebeu o cartão amarelo. Na minha visão de futebol, mesmo que o jogador toque na bola, se ele for de uma forma desproporcional e ele atingiu o colega de uma forma que ele pode causar uma falta ou até causar uma lesão, que foi o caso de ontem, eu acho que o Caio Alexandre ontem, por exemplo, deveria ter sido expulso. Na partida de hoje, nem tanto. Eu acho que foi muito mais um choque. Mas foi um choque imprudente. Ele tira a bola do David, chuta a bola em cima do David e depois acaba atropelando o David. Então, repito, pra mim, quem acha que não foi, tá tudo bem. Longe de ser, o Vasco foi roubado, nada disso. É porque eu odeio esse discurso. Nem acho que isso foi extremamente determinante pra partida. Mas na minha humilde visão, eu tô aqui pra comentar, eu acho que foi pênalti. Se você não acha, tá tudo certo, normal, zero problema. Fora que o grande problema é sempre a falta de critério dentro do futebol brasileiro, porque você vai ver um lance assim em algum dos jogos das próximas rodadas e vai acontecer o pênalti. Como a gente viu na primeira rodada, alguns pênaltis que não foram pênaltis acontecendo e por aí vai. E não tem porquê eu ficar reclamando aqui de uma situação que eu já falei 1000 vezes, que é sobre o nível da arbitragem do futebol brasileiro, e é muito ruim. Não é só o jogo do Vasco que tem problema. Não à toa, 3 árbitros foram afastados logo na primeira rodada. Então, eu encaro realmente esse jogo do Vasco da Gama como uma partida que ela teve mais azar do que o Vasco jogou mal. Até porque eu não acho que o Vasco jogou mal. Eu acho que o Vasco fez um jogo de competição, tendo um preenchimento de espaços ali importante no campo do adversário. Claro que o gramado do Nabi Abichedi sempre ajuda, e o Red Bull Bragantino também não vive o seu melhor momento na temporada, e até por isso o próprio Vasco da Gama acreditava que poderia conseguir pontuar pelo menos fora de casa. A gente lamenta porque o gosto da derrota ele fica meio amargo pelo contexto que foi o jogo. Porém, o maior lamento é justamente esse. Esse gosto amargo, ele vem porque é o entendimento de que essa derrota poderia não ter acontecido. Quando perde, é massacrado, ou perde porque realmente jogou mal, como foi, por exemplo, na partida contra o Nova Iguaçu, como foi contra o Água Santa, que mesmo empatando jogou mal também, entre outros jogos que a gente pode lembrar aqui na temporada, aí tudo bem. Aí a gente vai reclamar, a gente vai criticar o time, a gente vai descer aqui a lenha muitas vezes quando tem coisas grotescas. Mas quando acontece uma situação como essa, onde o Vasco da Gama, na minha visão, fez um jogo muito honesto, um jogo muito competitivo, de coragem no campo do adversário, e soube explorar sim, e jogou melhor do que o Red Bull Bragantino na maior parte do tempo, eu acho que a gente tem que lamentar, mas levar em consideração muitas vezes o desempenho. E repito, o grande azar de fato do goleiro de seleção brasileira, que é o Léo Jardim, que repito, tem muito crédito com a camisa do Vasco, salvou o Vasco milhares de vezes, mas ele cometeu uma falha infantil e depois em alguns lances da partida também o Vasco contou com esse azar. Repito, não gosto de forma alguma de reduzir futebol a azar. O futebol tem muitos e muitos aspectos. Antes de eu falar sobre duas coisas, falta de vontade e azar. Hoje não faltou vontade, mas hoje sobrou azar. E é isso que eu tenho a dizer inicialmente sobre essa partida entre Vasco e Red Bull Bragantino pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.